Bem-vindas e bem-vindos ao Pod Vegan, o podcast da Vegan Health que fala sobre saúde, beleza e bem-estar. E hoje a gente vai conversar com o Dr. Bruno Lins, nutrologista, e ele vai trazer um monte de novidades pra gente. Mas antes da gente começar, você já se inscreveu aqui no canal? Então, olha só, tá na hora, não perde. E compartilha com as pessoas que possam ter interesse em informações úteis, novas e muitas curiosidades sobre saúde, beleza e bem-estar. Dr. Bruno, é um prazer ter você aqui hoje. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E fala pra gente um pouquinho sobre a sua experiência antes de você responder a pergunta que não quer calar. Tá bom. Bom, eu sou médico, nutrólogo, então eu fiz residência, eu fiz clínica médica e depois eu fiz especialização na parte de nutrologia. Então eu trabalho ajudando aí os pacientes em todas as doenças e patologias onde os nutrientes ou então as vitaminas, de alguma forma, interajam ou tragam algum problema, alguma coisa aí com o nosso metabolismo. Então, minha função é tentar ajudar as pessoas aí no consultório a tentar ter uma vida mais saudável e uma vida mais fazer escolhas equilibradas aí na alimentação. Então, vamos à perguntinha que não quer calar. Dr. Bruno, veganismo e proteína pode? Pode. Inclusive, essa é uma pergunta bem interessante que muitos pacientes, até que são veganos, aí ficam com medo ou que estão entrando aí no mundo do vegetarianismo aí, ficam na dúvida aí da quantidade aí de proteína. Hoje em dia, como a gente fala muito da proteína, se divulga muito aí na mídia que a gente tem que ingerir uma grande quantidade aí de proteína para ter mais saúde, para ter mais vitalidade, inclusive até na academia, para ter mais hipertrofia, essas coisas. O paciente que é vegano ou vegetariano, ele acaba ficando com medo aí da quantidade aí de proteína. E a gente não pode esquecer que na maioria dos casos aí, na grande maioria, todos os alimentos aí possuem proteína. Então é só você saber utilizar bem aí os alimentos e fazer, lógico, mudanças aí ao longo aí do seu dia, que você vai conseguir inserir a quantidade de proteína aí que você precisa. E o que a gente encontra de proteína que não seja, por exemplo, a proteína animal? Tô aderindo, né, ao veganismo e eu preciso, então, retirar o que é de fonte animal. Como que a gente pode explicar para as pessoas essa troca de proteínas que a gente pode fazer? A gente tem que lembrar que os vegetais e até as frutas, como por exemplo a goiaba, ela é rica em proteína. Então todos os alimentos têm uma quantidade aí de proteína. O que acontece aí é que a gente sabe que existem os aminoácidos chamados essenciais. Os aminoácidos são os tijolos aí que fazem a proteína. Então existem alguns aminoácidos ditos essenciais que a gente não consegue produzir aí naturalmente pelo nosso corpo. E por isso que a gente tem que comer aí e ir através dos alimentos para poder obtê-los. Mas a gente conseguir esses aminoácidos aí comendo vegetais. Na maioria das vezes tem alguns vegetais aí que eles têm uma grande quantidade aí de proteína, não tem todas aí às vezes. Então você tem que fazer uma mistura. Então, por exemplo, o arroz e o feijão. Aí o feijão vai ficar em déficit de um aminoácido. Mas você juntando com o arroz, você consegue dar toda a proteína aí que você precisa. E existem alguns alimentos como a quinoa, como o amaranto aí, que são ricos e tem todas as proteínas. Lógico que a pessoa não vai comer o dia inteiro aí de amaranto, essas coisas, mas assim, na dúvida, aí ficou com medo, não consumir toda a quantidade aí, todos os aminoácidos que eu preciso naquele dia, o paciente ele pode fazer uso aí da quinoa, que ele vai estar repondo aí os aminoácidos que ele não conseguiu comer aí naquele dia. E isso influencia, por exemplo, na performance? Por exemplo, eu estou fazendo essa substituição, estou aderindo a essa novo estilo alimentar. Eu posso me sentir mais fraca, mais debilitada? Quais
Quais são os impactos disso nesse primeiro momento em que a pessoa está se adaptando ainda? Olha, a gente tem que lembrar que os grandes animais, tipo os gorilas, que é o parente mais próximo aí da gente, eles são animais que eles se alimentam basicamente só de plantas. E a gente não vê nenhum animal desses. Aí é muito difícil você ver algum animal aí fraco, nessas coisas. Então, assim, a gente precisa desmistificar aí esse mito de que o vegetariano aí vai ter algum problema aí. O problema dele com a parte de proteína é muito difícil de acontecer, porque ao longo do dia a gente vai diversificando aí nossos alimentos e à medida que você vai consumindo os alimentos, uma proteína acaba repondo a outra, entendeu? Então, sei lá, de repente a pessoa come muita couve. A couve é uma leguminosa aí rica em proteína. Então você já está colocando aí, ingerindo uma grande quantidade aí proteica. Se você fizer essas substituições e lembrando de ir trocando os alimentos, você não vai ter nenhum problema. E hoje em dia, que a gente está na época das Olimpíadas, tudo, tem grandes atletas aí com excelentes performances e eles são veganos aí, são vegetarianos. Então eles conseguem atingir aí tudo que eles precisam aí. É verdade, eu conheci um halterofilista vegano que chama ele, o Gui Abomayo, acho que ele foi o primeiro vegano, e ele é enorme, Uhum. enorme, enorme. Você fala assim, meu Deus. E realmente é um mito, né? Que mais de mito que você tem, que você conhece para desmistificar aqui pra gente? Por exemplo, a parte de suplementação. Muita gente acredita, quando a gente fala aí de proteína, os pacientes vão muito aí querendo tomar aí o whey protein, essas coisas. A gente tem o whey, o substituto aí do whey, para proteína aí de vegetal. Geralmente a gente costuma usar a ervilha, entendeu? Para substituir. Então tem hoje em dia no mercado aí produtos alimentícios aí com ervilha que vão ter os mesmos benefícios aí do whey, que é derivado aí do leite. Então dá para você conseguir fazer essas trocas aí de maneira inteligente aí, entendeu? Tá, além da whey, tem mais alguma? Que mais? Antigamente a gente fazia muito aí a parte de albumina, né? A albumina vem do ovo. Pensando no vegetariano aí, dá para você substituir aí pela clara do ovo. Lógico que o vegano totalmente puro aí, né? Que é aquele que não come nada aí de nenhum produto aí de origem animal, aí ele não vai conseguir utilizar aí dessa fonte aí, porque vem de origem animal. Então a gente tem que ver bem aí cada paciente é um paciente, cada caso é um caso, né? Que a gente não pode se esquecer que também tem essa diferença. Tem o vegano, que é aquele que come somente produtos aí derivados aí dos vegetais, das fontes vegetais, e tem também o vegetariano, e o vegetariano ele dependendo aí do vegetarianismo aí que ele siga, ele consegue ainda comer ovo, leite, então ele consegue ainda pegar as proteínas aí de fontes de origem animal, né? Dentro do vegetarianismo ramificações alimentares? Tem ramificações alimentares. Tem vegetariano que é ovo-lacto vegetariano. Aí a pessoa faz o consumo aí do ovo, do leite aí, dos vegetais. Tem os piscitarianos, que são aqueles vegetarianos que eles consomem a grande, vamos dizer assim, na maioria das vezes das refeições aí são à base de plantas aí, mas ele também consome o peixe. Então tem essas vertentes aí, então cada caso é um caso. Do veganismo não tem vertente, é só mesmo o veganismo. E o veganismo é o vegetarianismo puro aí, vamos falar assim. Aí ele só come produtos aí de origem vegetal. Tá. Então, essas fontes de suplementação, como por exemplo a whey, elas também podem ser uma opção para pessoas que têm algum tipo de restrição, como por exemplo intolerância a alguma coisa, algum tipo de ingrediente, alguma coisa assim? Sim, e aí a gente sabe, ou algum paciente que tem alguma patologia, alguma coisa que a gente precise aumentar aí o aporte proteico, existe no mercado esse tipo de suplementação aí à base de proteína que a gente consegue administrar e dar para ele. Às vezes ele não consegue comer toda a quantidade aí de proteína que ele precisa ao longo do dia e por isso que vem a suplementação aí para ajudar ele a aumentar aí o aporte aí proteico.
Eu recebi um dia desse a visita de um cliente, uma cliente lá na loja, e ela tinha me falado que ela é ex-vegana. Teve um problema de saúde, eu não quis entrar no detalhe do que seria, mas que ela teve que voltar a comer carne, por exemplo. Em que situações isso pode acontecer? Às vezes a pessoa tem alguma deficiência, né, de alguma vitamina, principalmente a vitamina B12, aí é muito comum aí acontecer. A vitamina B12, a fonte dela vem das vísceras, né? Então, às vezes pode acontecer algum problema nesse sentido, ou às vezes o paciente acaba fazendo uma gastroplastia, diminui aí parte aí do estômago, essas coisas, e ele tem uma dieta aí mais Tipo vegetariana, bariátrica? tipo bariátrica, isso. E aí ele acaba, por conta da cirurgia, como tira a parte aí do estômago, a própria cirurgia tira um local aí do estômago onde tem a maior absorção aí de vitaminas aí. Então a gente tem que fazer a suplementação aí deles. E se de repente o paciente, além de ser bariátrico, ainda for vegetariano, aí fica totalmente aí, pode ser que ele fique bem comprometido aí dessa parte. E aí ele tenha que suplementar aí essa parte de vitaminas. Entendi. Então, na verdade, tem toda uma questão de saúde envolvendo que não é qualquer pessoa que pode optar por ser vegana, é? Olha, hoje em dia é meio controverso isso daí, porque a gente sabe que a dieta baseada em plantas, pelos estudos científicos novos aí que a gente tem, é uma dieta boa, porque a pessoa vai ter menos problemas cardiovasculares. Hoje em dia já tem estudos mostrando aí que a própria carne aí, ela pode causar câncer aí no futuro. Tem toda a questão do meio ambiente que a gente não pode deixar de lado. A gente sabe que hoje em dia, no nosso planeta, aí, vários hectares de terra aí são destruídos aí para fazer aí o cultivo do gado, da carne aí. O próprio gás metano, a gente sabe que os bois acabam produzindo mais metano aí do que a própria indústria aí em si. Então tem todas essas questões aí que a gente tem que levar em conta aí. Então não é bem assim. Eu acredito que pode, desde que a pessoa, lógico, a pessoa tem que fazer os exames periódicos dela, tem que investigar como que ela tá, tem que fazer essa substituição corretamente. Então não adianta só virar e falar, ó, a partir de hoje eu vou ser vegano. Tem que estudar um pouco aí do assunto, tem que entender quais são as trocas, o que que você tem que fazer, quais são os aminoácidos que às vezes pode ser que você fique em falta, quais são os alimentos que é interessante uma vez por semana pelo menos você incluir aí na sua dieta, que vão te dar esses aminoácidos que estão faltando. Então acredito que tem que ser bem olhada aí. Tem que ser acompanhado, Tem que ser então, né? Tanto acompanhado. por um nutrólogo como por um nutricionista, né? Isso. Exato. Até porque se a gente quer saúde, independente do tipo de dieta a gente faça, tem que fazer exames periódicos, né? A gente tem que estar acompanhando aí para saber como é que estão as nossas taxas, tem que estar sempre equilibrando a dieta, porque, né, no final das contas, não é vamos dizer assim, não é um privilégio só de quem está optando por uma alimentação mais restrita, né? Mais restritiva. Sim, Isso é sim, isso daí de uma é... forma geral, todos nós temos que fazer esse tipo de acompanhamento. É. Para os que não sabem, porque, né, como eu estava conversando com você antes, eu estava comentando com uma amiga que a minha pergunta para você ia ser: veganismo e proteína pode? E ela virou para mim e falou: claro que não. E eu: claro que sim. Então você está aí assistindo, eu espero que você esteja prestando atenção, hein, mocinha? Quais são, detalha pra gente, enumera pra gente alguns desses vegetais que são fontes de proteína. A maioria dos vegetais aí tem fontes de proteínas, que tem bastante fonte de proteína que a gente pode citar, é a ervilha, a lentilha, o feijão, que mais? A couve que você falou? A couve, a goiaba, que é uma fruta, mas tem grande quantidade aí de proteínas. O amendoim, muita gente não sabe, mas o amendoim tem uma grande quantidade de proteínas. Então, são fontes aí de vegetais, de origem vegetal, que tem uma grande quantidade aí de proteína. Que nem eu te falei, toda vez que a gente fala de alimento, a gente fala de aminiograma. Que é isso? Aminiograma, a gente pega um alimento que a gente vai consumir
e ver quais são as quantidades, quais são os aminoácidos que estão ali presentes. Então, geralmente, nos produtos aí de origem vegetais, não são todos aí os aminoácidos que estão presentes. Então, por isso que é interessante você sempre colocar duas fontes diferentes. Então, por exemplo, vai consumir uma leguminosa, é interessante você consumir um pouco de cereal, porque aí um combate o outro, que não tem na leguminosa, tem no cereal. E aí, junto os dois, você vai conseguir atingir aí, ter toda a fonte de aminoácido aí que você precisa. E o mais importante, que isso daí serve não só para quem é vegano, vegetariano, até quem come carne também tem que saber, é que ao longo do dia a gente sempre tem que variar aí o que a gente consome. A gente não pode ficar só naquilo todo dia. Tem muita gente que acha, vou virar vegano, vou comer só bolacha, vou comer não sei o quê, não sei o quê. Não. Você tem que comer outras fontes aí, até porque senão você vai engordar, né? Você vai consumir uma grande quantidade aí só de carboidrato. Então, o equilíbrio serve para todo mundo, serve para tanto para quem é vegetariano, para quanto quem não é vegetariano. Então, tem que fazer esse balanço aí que é para você ter tudo que você precisa aí ao longo do seu dia. Entendi. Eu já escutei algumas frases do tipo: se é vegano, por que que usa os nomes de comidas tradicionais para nomear, né, para rotular suas comidas? O que que você acha disso? Eu acho que assim, quem está começando aí no vegetarianismo, no veganismo, eu acho interessante você ter essa possibilidade aí de troca. Então, para quem é aquele vegetariano aí mais, como é que fala, mais raiz, mais vegano aí, mais ativo, talvez ele não goste muito. É uma coxinha de jaca, tá imitando, tá fazendo um alimento que é muito parecido com o de origem animal. Para que isso? Mas eu acho interessante, ainda mais para quem está começando aí, quem ficou a vida inteira aí comendo carne, comendo produtos aí de origem animal, é interessante que tenha no mercado esses alimentos parecidos com o que a gente consome no dia a dia, até que para que essa troca aí seja gradual, aí que a pessoa Seja menos consiga sofrida, né? menos sofrida aí, que a pessoa consiga permanecer aí, seguir corretamente aí a dieta, seguir com vegetarianismo, com veganismo, seja lá qual a dieta aí que ela for seguir, né? Se ela vai ser 100% aí vegana ou parcialmente, mas é interessante que a gente tenha no mercado esse tipo de alimento. Porque não necessariamente o sabor é igual, né? Pode até tentar e ter uma aproximação, mas eu acho que é uma questão psicológica, né? Que a pessoa ela vai trabalhando o psicológico dela para entender que ela está comendo alguma coisa que seja similar, mas que ela não esteja sacrificando animais, não esteja impactando a questão do meio ambiente, eu acho, e também não deixando a saúde de lado, né? Uhum. Porque muitas vezes o que acontece é isso, é porque o que eu tenho percebido é que tem começado uma onda de veganismo que está esquecendo um pouco realmente das origens do que é o veganismo, né? Por que que surgiu o veganismo. No entanto, que existem muitas polêmicas que falam tanto essa questão, por que que ficam colocando nomes de comidas tradicionais em comidas veganas, outros, por que que determinado comércio que sempre teve a característica de ser um comércio tradicional, agora está oferecendo uma opção vegana ou vegetariana de um determinado alimento. Eu acho que são assuntos polêmicos, né? Que tem uma linha que não concorda, tem uma linha que vai contra. Eu não tenho muita clareza, assim. Se eu pensar por uma linha, eu vou ser a favor. Se eu pensar por outra linha, eu vou ser contra. Mas você tem um posicionamento com relação a isso? Olha, eu acho interessante ter, que nem eu estava conversando com você antes aí da gente começar a entrevista. Às vezes você é vegetariano, mas seus amigos, as pessoas que você convive aí não são. Então eu acho interessante você ter esses locais aí onde tenham comidas aí que eles sirvam parecidas com as comidas normais aí que o pessoal que come carne aí come. Até para você mostrar para eles experimentarem, para você mostrar esse novo mundo aí
para as pessoas. Então, eu acho válido. Na minha concepção aí, eu acho que é interessante. E também para quem está começando aí com vegetarianismo, às vezes sente muita vontade aí de comer carne ou de comer algum produto aí derivado aí de origem animal, mas fica naquela briga, naquele embate dela com ela mesmo, né? Uma briga própria aí, como, não como, como, não como. Então, é interessante você ter esses mercados, esses lugares aí para você ir, porque de repente, eu tô com muita vontade aí de carne. Tem alguns alimentos aí que simulam bastante aí a carne, então é interessante você ter essa opção aí para poder consumir, eu acredito, né? Eu penso, né, sobre essa questão da socialização, né? É. Da gente não perder uma vida social, não perder os amigos, porque eu já tive em roda, de família, inclusive, que o meu marido, a gente estava conversando, e o meu marido falou assim: Nossa, a gente frequenta um restaurante, meu marido é carnívoro. Uhum, A gente frequenta um restaurante muito legal, as comidas são deliciosas, eu nem sinto falta de carne, ele falou. uhum, E aí na mesa, o outro virou e falou assim: Nossa, se a minha mulher optasse por um negócio desse, meu casamento acabava. Isso para mim é um baita problema. Eu nunca me relacionaria com uma pessoa que não come carne. uhum, Então, assim, só que às vezes você faz uma opção no meio do caminho. Você uhum. vai acabar o casamento por causa disso? Como É. que fica, né? A minha opção, por exemplo, começou a vir por questão alimentar, Uhum, né? Eu não posso ingerir nada que tenha caseína. uhum, Então, eu não posso nenhum tipo de queijo, nenhum tipo de queijo. uhum, Não é a questão da lactose. Ao mesmo tempo, eu não posso nada que tenha glúten uhum, também. Apesar disso não ser uma restrição do vegano, mas a maioria das vezes também não tem. Então, assim, é uhum, muito interessante porque tem muita coisa, muitos alimentos veganos que não tem. E isso porque eu fui fazer uma avaliação, fui fazer um teste de 216 alimentos uhum, e aí eu comecei a apareceu alergia que eu não tinha ideia. uhum, Apareceu alergia a frango, a carne de porco, uhum, eh, a determinadas partes de carne de boi. E aí eu parei, olhei aquilo e falei, caracoles, eu tô uhum. comendo um monte de coisa que eu não posso, que já não faz bem para mim, naturalmente. E aí acabou que foi uma necessidade eu ter que me adaptar a isso. Aí é bem interessante você pontuar, Lívia, porque é o que a maioria das vezes a gente pega muitos pacientes que acontecem isso, que a gente acaba descobrindo que a pessoa tem algum tipo de intolerância e às vezes a gente até orienta o paciente para ele procurar ir em lugares aí mais vegetarianos, mais veganos, porque a gente sabe que o cuidado na hora de preparar o alimento é bem maior nesses estabelecimentos aí do que no estabelecimento normal. Então a gente não pode esquecer que às vezes tem aquela reação cruzada, né? De repente eu fiz sei lá, você é alérgica a camarão. Aí você vai num restaurante X, pediu o seu prato lá, um macarrão, mas pediu sem camarão porque você é alérgico. Nem todo estabelecimento aí que não é vegetariano, não é vegano, eles não têm, às vezes, esse cuidado de limpar bem a panela, de tirar tudo. Então, às vezes, o paciente vai lá, sei lá, eu comi um macarrão aí com camarão, depois você vai lá pedir o seu sem, mas eles não fizeram a higiene aí correta aí dos utensílios, essas coisas, e fez o seu macarrão. E aí, de repente, você começa a comer e tem reação ali, ainda procura ali, cadê, não tem. Então, uma dica que a gente dá, a gente que trabalha com essa parte de nutrição, de alergias, de intolerância, é falar mesmo para o paciente procurar frequentar aí esses lugares ou procurar saber um pouco mais aí sobre esse mundo aí do vegetarianismo, porque a gente fica mais seguro que ele não vai consumir nenhuma proteína e não vai ter nenhuma reação aí. Pois é, foi assim que eu comecei, que eu não sou vegana, sou vegetariana, mas foi como eu comecei a falar assim, nossa, e para te falar a verdade, foi um problema por um tempo. Uhum, Por quê? Porque, você vai num restaurante, aí chega no restaurante, um restaurante tradicional, gente, o que que não tem glúten? Só a salada. uhum. Não, e hoje em Só dia, a salada que não tem glúten. Então, eu passava o tempo inteiro só comendo salada. E eu falava aham. assim, nossa, mas toda vez que eu saí para jantar, meu marido tava com aquele prato maravilhoso e eu com um prato de salada. Não, isso que você falou é muito interessante, que casa bem com esse assunto que a gente está falando aqui, da questão da proteína, porque geralmente a maioria dos restaurantes são assim.
você vai pedir um prato, essas coisas, então você pede as guarnições aí, sei lá, o arroz, a salada, não sei o quê, e tem a parte de proteína. E toda vez que você abre o cardápio ali, a proteína, ou vai ser, sempre vai ser de origem animal. Então sempre vai ser uma carne, um frango, um peixe. Nunca tem uma proteína de origem vegetal. Então eu acredito que é interessante, eu acredito que até os restaurantes aí, para carnívoro, para quem é carnívoro, essas coisas, é interessante que eles comecem a se preocupar também com as pessoas que não comem aí carne, para Não, dar alguma outra fonte de proteína para a pessoa comer, não, entendeu? exatamente. E aí, quando a gente chega no restaurante assim, é tão engraçado porque a gente vai para um restaurante. A primeira coisa que meu marido vira é para ver se tem alguma coisa vegetariana ou vegana. Uhum. Aí ele acha, olha, Preta, tem um prato vegano. Como quem diz assim, ufa! Opa, vão poder consumir. Ai, meu Deus. Não precisa mudar de restaurante, né? Exatamente. Então, assim, mesma coisa que a gente vai comer algum hambúrguer, sabe? Ele, olha, tem uma opção vegana. Então, assim, eu acho que o outro lado também já começa a ficar assim, não que ele vá comer, mas que ele que também se preocupa, sabe? De pensar assim, Uhum. como quem diz, nossa, se não tiver nada, ela vai ficar com aquela salada, porque assim, eu não vou chegar no restaurante, porque é o que eu falo, falei, gente, se eu tô saindo para um restaurante, eu não tô indo para um restaurante para comer a mesma coisa que eu como em casa. Eu fico em casa. Então, eu não vou para um restaurante para pedir uma salada, um arroz, um feijão e uns legumes cozidos. Ah, isso eu como em casa. A gente sempre quer uma coisa um pouquinho diferente quando sai. E nunca, o diferente é muito difícil de você achar. Uhum. Que é o que fala, que chama de diferente. Então, quando a gente chega no cardápio que já olha alguma coisa, ou quando não tem jeito, por exemplo, vai a família toda, vai todo mundo, e aí não tem jeito. Vai para algum lugar que não tenha, aí tudo bem. Aí eu vou ter que ir para minha batata frita, eu vou ter que pensar de uma forma mais de compor com umas guarnições ali para eu poder comer. Mas geralmente eu quero uma coisa um pouquinho diferente, ou um suco diferente, uma coisa que não tem muito em casa. E aí era um dilema, né? No entanto, que hoje o foco dele não é nem o prato que ele vai comer, é se tem alguma coisa para eu, Pra pra eu você poder comer. comer, para ele ter sossego e falar, ufa, agora eu posso comer em paz, entendeu? Uhum. Então é mais ou menos assim. Bom, mas você que está aqui com a gente, se está até agora, é porque está curtindo. Então deixa o seu like aqui, compartilha com seus amigos para tirar essas dúvidas, esses mitos sobre o que é vegetarianismo, o que é veganismo e que sim, existem milhares de fontes de proteína para o vegano poder consumir no lugar da carne branca ou a carne vermelha e as opções de peixes que a gente conhece. O que mais o senhor traz para a gente de curiosidade aí sobre esse meio? Olha, recentemente tem um documentário bem interessante aí do Netflix, que eu até vou olhar aqui porque eu não sei o nome aí direito, que é The Game Changers, que eles mostram alguns atletas aí que eles são vegetarianos e eles têm uma dieta aí totalmente baseada em vegetais e eles são campeões assim. Então a gente precisa pensar um pouco fora da caixa e aprender mais aí sobre esse mundo aí, desmistificar algumas coisas, como por exemplo a questão da proteína, que a gente sabe que se você fizer boas trocas aí e você colocar, usar ao longo do dia, você vai conseguir aí ter todos os aminoácidos que você precisa. Então é interessante a gente olhar melhor, olhar com mais carinho, divulgar mais esse mundo aí novo, que é para as pessoas também pensarem e procurarem ver também quem é vegetarianismo, que nem eu falei, dos restaurantes mesmo, de começarem a ter essa preocupação de oferecer também para os clientes uma proteína de origem aí vegetal, para que não tenha, para que você não possa, que nem você está contando aí, que sai com seu marido, para você não passar aí por esse problema, entendeu? Sim, é verdade. Eu estava aqui pensando, inclusive, sobre essa questão dos atletas, mas aí eu lembrei de uma coisa. A dieta mediterrânea, ela se encaixa em dieta vegetariana? Não, não se encaixa se a gente pensar numa dieta veganismo, né? E se a gente falar sobre o vegano aí que só come alimentos aí de origem Veja. vegetal,
não se encaixa porque na dieta mediterrânea eles fazem o consumo aí de peixe, fazem o Mas no consumo caso do pescetariano, sim, se encaixaria? Se encaixaria, se Ah, encaixaria. tá. Então já é uma opção para quem tem a intenção aí de fazer algum tipo de substituição, né? É interessante, é. Tá certo. E o grande legal, o grande diferencial aí da dieta do Mediterrâneo que eles colocam muito, que é o que o pessoal às vezes esquece, é o hábito mesmo da gente fazer as refeições em família, em grupo. Então, na Europa, na Grécia, na Itália, todo mundo acaba se reunindo para fazer as refeições. Então, já tem vários estudos aí mostrando que quando você tem uma vida mais quando você é uma pessoa mais amorosa, mais acolhedora, tudo isso daí melhora, entendeu? Então tem essa questão aí que é interessante da dieta mediterrânea quando você estuda, que eles pontuam ali, entendeu? Você não acha que engorda mais, não? Mais tempo a gente fica na mesa, mais a gente come, porque dá uma boquinha nervosa. A minha família reúne muito assim. A família do meu marido, uma parte é síria, a outra parte é italiana. Então, tudo é ao redor Da do comida. comer. Como que você equilibra a quantidade que você vai comer? Gente, é impossível. Aham. É impossível. Aí você fala, como que a dieta mediterrânea consegue equilibrar a questão da alimentação? Porque pra gente o alimentar é um prazer, né? Uhum. Sabe? Eu acho que, no entanto que meu marido fala, ai, vamos sair para comer uma comida reconfortante? Uhum. Então, assim, já é uma coisa meio que para acalentar a alma. É verdade. Não, é o que a gente fala, tem muito paciente que tem dificuldade aí de perder peso, de emagrecer por conta disso, porque querendo ou não são as ditas comfort food. Então tem algumas comidas aí que só o cheiro, só de você olhar, vão remeter a algumas lembranças boas aí que ficaram aí na sua memória. Então, sei lá, de repente eu mesmo, minha família é toda do Nordeste, então quando eu vejo bolo de rolo, essas coisas, me lembra aí minha avó, me lembra quando eu era pequeno. Então eu não posso ver no mercado, na padaria, essas coisas aí, porque só de olhar e de sentir aí o cheiro já me remete coisas boas aí. Então, quem tem dificuldade ou quem está acima do peso, essas coisas, uma das coisas que a gente trabalha aí no paciente é justamente isso, tentar tirar um pouco isso daí, de não deixar a comida ser o principal, né? Lembrar de que você está indo lá para se socializar, você está indo para ver seus familiares. Então, quem está com uma dieta um pouco mais restritiva, quer perder peso, eu concordo com você. Uma dica até que a gente dá é que o paciente faça a sua refeição antes e vá lá só para reunir mesmo, para se encontrar, tudo, para não perder muita linha aí É, das calorias. eu tô né, nessa de emagrecer e esse final de semana, bom, domingo foi Dia dos Pais, né? E aí a gente foi reunir com uma família. Eu e meu marido, posso levar aquele vinho para você? Aí eu, não vou levar vinho, eu quero água com gás e chá. Aí ele olhou para minha cara, água com gás e chá. Eu falei, mas nem um cafezinho? Eu falei, não, até o café eu tô querendo tirar, sabe? Aham. E assim, na hora que eu tomo um pouquinho de café, eu tô sentindo como o meu paladar vai mudando à medida que a gente vai tirando. E o vinho é uma coisa que eu amo de paixão. E depois que eu vim morar em São Paulo, porque eu sou de Brasília, é muito mais frio, né? Então, nossa, eu tava tomando uma tacinha, né? Aqueles 2 dedinhos, de vinho todo dia por causa do frio. Quando tava frio, eu falei, gente, vou parar, esse negócio tá errado. Aham. Assim não, porque vinho engorda também. E nessa brincadeira eu engordei pra caramba. Mas, assim, eu tenho me policiado muito nisso, sabe? De fazer essas trocas. Eu falei assim, não, então eu vou pra água com gás, ou com um suco de fruta, eu coloco no meio. Ou então com um chá mesmo, sabe? Adoça um pouquinho e fica meio que gostoso. Porque eu não sou de tomar nada que seja em caixa. Uhum. E não tomo refrigerante há mais de 20 anos. Então, assim, eu falo água com gás, para mim, é uma excelente alternativa de saborizar ela e de aproveitar. Mas essa questão, por exemplo, do comfort food, eu também tenho uma parte da minha família, 50% meu é mineiro e 50% meu é nordestino. O mineiro
Esculhamba com tudo, né? Porque eu amo pão de queijo e eu não posso pão de queijo tradicional. Mas a tapioca e o cuscuz... O cuscuz ainda tem que dar uma olhadinha para ver se não tem glúten, mas a tapioca, aí né, acaba que o nutricionista, o nutrólogo fala, Lívia, um pouquinho menos. Eu falei, pô, mas a única coisa que eu posso, meu pão francês que eu amo, até que eu consiga achar, porque a gente já acha, né, muitas opções, graças a Deus, muitas opções muito gostosas de pão sem glúten, com massa fofinha e tudo, mas é massa branca, de qualquer forma. E aí, nossa, eu não abro mão da minha tapioca. A tapioquinha ali, ó, quentinha, com meu queijinho vegano, não tem nada melhor. É bom demais. É muito bom. Mas comida pra gente, eu acho que o brasileiro tem muito disso, né? A gente tem, não, e querendo ou não, desde pequeno, né? A gente vai visitar alguém, até uma maneira de você agradar, ou então você vai, sei lá, é a pessoa chegar com um cafezinho, que nem você falou que é mineira, com um pão de queijo, Nossa. com alguma coisa A gente ali sente até o quentinha. cheiro, né? Então você acaba, querendo ou não, você sente mais acolhido. Então a comida realmente traz essa sensação aí, acolhedora. Então tem que tomar cuidado, né? Acho que tudo na vida aí tem que ter um equilíbrio, né? Então essas coisas aí a gente sempre tem que colocar em prática no geral, em tudo que a gente faz. Bom, mas é isso, doutor. Então, para encerrar, vou te fazer uma perguntinha. Para ter saúde, o que que não pode? Para ter saúde, o que que não pode? Essa pergunta é Capciosa? capciosa. Eu acho que para não ter saúde, você precisa. Eu acho que para ter saúde, acho que tudo na vida a gente tem que ser feliz, tem que ter boas escolhas, tem que procurar ser mais feliz aí com as coisas. Então, se você pensar sempre na felicidade e tal, é muito difícil você fazer escolhas ruins aí, entendeu? Então, se você está em dieta, você tem que pensar que você está indo melhorar o seu corpo. Se você está com algum problema que você não pode fazer uso de tal coisa, você tem que pensar que aquilo ali vai te trazer algum benefício. Então, toda vez que você pensa alguma coisa positiva, eu sou um cara que eu penso muito pro lado positivo. Eu acredito que ao longo do dia vão acontecendo várias situações aí, às vezes, sei lá, o pneu fura, acontece alguma coisa, você pega trânsito e tal, mas é interessante você ter esse equilíbrio e você sempre tentar ser um pouco mais positivo, porque eu acredito muito em energia, essas coisas, então quando você acaba vibrando aí pro positivo, as coisas tendem a melhorar e a acontecer. Então, Eu acho que... concordo. Eu concordo com você, porque eu sou muito assim também. Eu acho que nada na vida da gente acontece por acaso, Aham. sabe? E se aconteceu alguma coisa, que seja um pneu que furou, que seja sei lá, um congestionamento que pegou, a gente pode não ter, a gente pode não saber esses mistérios, Aham. mas alguma coisa sempre tem, É. né? E a gente tem que olhar, eu parto desse princípio também. Não é que a gente Alice no País das Maravilhas, não é isso. Uhum. Mas é que a gente também tem que ver o lado bom disso, sabe? Nem tudo nada é totalmente bom, nem nada é totalmente ruim, Uhum. né? Então a gente tem que tentar equilibrar. É claro que tem hora que a gente fica mais triste, que a gente fica, putz, por que isso aconteceu, não sei o quê, mas aí a crença, eu acho que essa questão da crença é o que move muito a gente. É. E se a gente vier muito em cima disso, de pensar que a gente tem né, um Deus, um ser espiritual, que a gente não é só nessa matéria, que a gente também é movido pelas nossas crenças, pela nossa fé, pela nossa esperança e pela nossa... Acho que até pela religião, no caso, a gente é algo a mais, sabe? Então a gente tem que pensar que nada é ruim totalmente. Sim, não, e Sempre acredito tem- que assim, quando você pensa dessa forma, você muda. Então é muito difícil, às vezes, sei lá, tô discutindo com você, tá uma energia muito negativa, mas se começar a olhar, não, olha, mas é minha esposa e não sei o quê, eu gosto muito dela, não sei. Na hora muda. Então uma coisa aí que tava vibrando, tava indo tudo pro lado negativo, você começar a olhar aí pro lado positivo, você vai ver que você consegue melhorar em tudo. Acho que acredito que ao longo do dia aí, querendo ou não, vão acontecer coisas, mas se você tiver esse tempo aí, essa sensibilidade de parar, respirar um pouquinho, falar, não, mas o que eu posso fazer com isso aí? Vamos melhorar, vamos focar que vai dar tudo certo. Aí as coisas vão se encaminhando aí, quando você vê, deu tudo certo, acabou e seu dia foi tranquilo aí, você mudou
aquela energia aí negativa que você estava recebendo. Então, acho que é por aí. Concordo plenamente. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Obrigada por estar aqui compartilhando com a gente conhecimentos super importantes. E para quem tinha dúvida, pode sim. Veganismo e proteína, pode sim. E só pode, né? Porque só tem proteína na alimentação. Muito obrigada. E muito obrigado aí pelo convite aí, Olivia. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, essas coisas, só é me seguir aí vou deixar meu arroba. Isso. É arroba Dr. Bruno Lins no Instagram, que eu estou sempre compartilhando aí conteúdo sobre alimentação, seja no vegetarianismo, seja nessas dietas, na dieta do Mediterrâneo, outros tipos de dieta e outras patologias aí. Então é bem legal, aí eu conto com vocês. Conta sim. A gente vai deixar aqui embaixo todas as informações do Dr. Bruno. Você atende online? Atendo. Atende online, então se você não é de São Paulo, também pode se consultar com ele. E, gente, a gente vai ficando por aqui. Já vou dar um spoiler para vocês. No nosso próximo episódio, a gente vai conversar com a doutora Alessandra Amaral. Ela é fonoaudióloga e ela vai responder para a gente. Fonoaudiologia e cosmético pode? Um beijo, gente, e até a próxima segunda.